Estamos aqui então para mais uma aula, mais uma semana, para aprender um pouquinho mais. Na semana passada, a gente viu produtos notáveis e o quadrado da soma. Então, faltou a gente ver quadrado da diferença e faltou ver também o produto da soma pela diferença. Então, tem mais esses dois produtos notáveis aí para a gente aprender essa semana. Então, vamos começar. A gente já viu o que é produtos notáveis. E agora a gente vai ver quadrado da diferença de dois termos. Eu coloquei os mesmos exemplos da aula passada, só mudando o sinalzinho do meio aí para vocês verem. Antes era uma soma, então tinha um sinal de mais aqui. Agora é a diferença. A diferença é o sinal de menos, né? É a subtração. Então, aqui eu coloquei o sinal de menos. O quadrado continua, é o quadrado agora da diferença. E como que a gente calcula esse quadrado da diferença? X menos 2 ao quadrado nada mais é do que x menos 2 vezes x menos 2. Só coloquei o mais aqui na frente do x para vocês lembrarem que onde não tem sinal é positivo. Então, não esqueçam, se não aparece sinal na frente do número, nem coeficiente, né, no caso ali, que não tem, é 1, e se não tem sinal, ele é positivo. Como a gente faria essa multiplicação de polinômios? Com a multiplicação em chuveirinho, que a gente já fez também na semana passada. Primeiro termo eu vou multiplicar pelo primeiro, depois eu vou multiplicar o primeiro pelo segundo, o segundo pelo primeiro, o segundo pelo segundo. Todos os termos do primeiro parênteses eu tenho que multiplicar por todos os termos do segundo parênteses. Então, vamos lá. Primeiro vezes o primeiro, x vezes x. Depois eu vou colocar o x vezes o menos 2. Só que mais vezes menos é menos. X vezes 2. Agora eu vou passar para o segundo. Menos vezes mais, que dá menos. 2 vezes x. E o último, menos vezes menos, que vai dar mais. 2 vezes 2. E aí a gente faz a conta, só coloquei o 1 no expoente onde estava vazio ali na hora de somar, né? Tem que lembrar de somar os expoentes na multiplicação. E aí vem x vezes x, x ao quadrado. Lembra que na multiplicação de produto, na multiplicação de monômios, a gente tem que repetir a base, que no caso aqui é o x, e somar os expoentes. Então, 1 mais 1, 2. 2x ou x2 é a mesma coisa, então aqui 2x, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2, 4. Termos semelhantes, que é o menos 2x menos 2x, que vai dar menos 4x. E tem aquela forma mais prática de fazer, igual a gente fez o quadrado da soma, também tem para o quadrado da diferença. A única diferença é que em vez de mais aqui vai ficar menos. Então, como a gente calcula isso de uma forma mais rápida? Quadrado do primeiro termo menos o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. O único sinal que muda é o do meio, porque só o do meio aqui que mudou. Os outros continuam todos positivos. Então, vamos calcular aí. Quadrado do primeiro termo, como o primeiro termo é x, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o 2, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado. Então, primeiro ao quadrado, x ao quadrado, acabou. Menos 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x. E 2 ao quadrado, que dá 4. Então, essa é a forma rápida de fazer o quadrado da diferença de forma direta, né? Em vez de multiplicar em chuveirinho, escreve da forma direta. Da soma, a gente fez também o quadrado da soma, que aqui no meio ficaria o sinal de mais. Quando é a diferença, aqui no meio fica o sinal de menos, certo? Fácil? Mais um, então. Vou calcular de forma direta esse aqui, hein? Não vou fazer chuveirinho. Primeiro passo é o quê? Pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Então, o primeiro termo é 2x, coloquei aqui ao quadrado. Depois,
menos 2 vezes, que é o dobro, então 2 vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo, que é o 3, mais o quadrado do segundo, que é 3. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4, o x também ao quadrado, porque é o termo todo que está ao quadrado, então 2 entra e o x também. 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado também. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12x, mais o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, que é 9. Acaba aí, não tenho termos semelhantes, porque aqui é x ao quadrado, aqui é x e aqui é termo independente. Então, não tem como juntar. Acabou. Então, essa parte do quadrado da soma e quadrado da diferença é bem semelhante, só muda o sinal do meio. Então, quem aprendeu a aula da semana passada, a aula dessa semana só vai trocar o do meio aí pelo negativo, pelo sinal negativo. Quem não aprendeu da semana passada, volta e vê a da aula passada. Produto da soma pela diferença de dois termos. Primeiro vamos analisar o que significa as palavras que a gente está lendo aqui, as palavras que a gente tem na tela. Produto. Produto vem da multiplicação. Então, aqui é vezes. Eu estou multiplicando uma soma por uma diferença de dois termos. Então, se a gente reparar, esses parênteses aqui, os dois parênteses têm os mesmos termos, 2x e 3. O que muda é o sinal, porque o primeiro parêntese eu tenho uma soma desses termos e o segundo parêntese eu tenho uma diferença, que é o negativo aqui. Então, por isso que é chamado de produto, ou seja, vezes, da soma pela diferença de dois termos. E esse é o mais facinho de calcular de todos. Vou fazer o chuveirinho, que é a parte mais difícil. Depois vocês vão ver como que é fácil. Chuveirinho, 2x vezes 2x, 2x vezes menos 3, 3 vezes 2x, 3 vezes menos 3. Sempre com sinal entre eles aí, como 2 não tem sinal, coloco mais. De novo, 2x vezes 2x, que é o primeiro vezes o primeiro. Depois eu vou pegar mais, que aqui não tem sinal, é mais, 2x vezes o segundo, que é o menos 3. 3, que é positivo, vezes o primeiro, que é 2x. 3, que é positivo, vezes o menos 3. Só montei, não fiz conta. Agora a gente vai fazer a conta. Se não tem expoente, é porque é 1. 2 vezes 2, 4. Na hora de multiplicar x1 vezes x elevado a 1, repete o x e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Então, x vezes x é x ao quadrado, sempre. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 3, 6x, porque tem um x aqui. Mais, aqui não tem sinal, então é mais também. Então, mais vezes mais, mais. 3 vezes 2x, que dá 6x. E mais vezes menos, que dá menos. 3 vezes 3, que dá 9. Eu tenho termos semelhantes aqui. Eu tenho 6x positivo e tenho 6x negativo. Se eu for juntar esses dois, se eu tenho 6 e vou tirar 6, sumiu. Então, esse 6x, ele some, porque eu tenho ele positivo e tenho ele negativo. Um anula o outro. Só sobrou 4x ao quadrado e menos 9. Como não são termos semelhantes, porque um é x ao quadrado e o outro é termo independente, não faz mais nada, acaba aí. Por que eu falei que esse aí é mais fácil que os outros? Porque não tem aquela questão do 2 vezes o primeiro pelo segundo. O resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Primeiro ao quadrado, 2 ao quadrado, que dá 4, x ao quadrado, menos 3 ao quadrado, que dá 9. Então, para fazer direto é ainda mais fácil. Então, ó, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Facinho, facinho, rápido. Então, se eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, que é o produto da soma pela diferença. Os números são os mesmos, né? Tem que ser os mesmos termos, senão dá erro aí.
Quadrado do primeiro. Primeiro é x, x ao quadrado. Acabou. Menos 3 ao quadrado, que dá 9. Acabou. Só isso. Fácil, fácil. E acaba aqui. Então, essa semana de novo, né? A gente tá vendo produtos notáveis. É uma matéria fácil, depois que você pega a manha. Inicialmente ela parece difícil, porque vocês não estão acostumados a lidar com tanta letra, né? Mas vocês vão utilizar muito ainda isso no 9º ano, no ensino médio. Então, vamos botar para quebrar e estudar bastante aí, tá? Qualquer dúvida que tiverem, pode tirar dúvida comigo, me manda mensagem, que titia está à disposição. Espero que estejam se cuidando, bebam muita água, saiam do sofá, façam exercício físico, façam exercício mental e fiquem com um beijinho de titia.